Bom dia, meu nome é Raul Starling de Barros. Estou aqui a convite do professor Cássio e me sinto muito honrado de estar participando do EMPRO. Acho também ótima a ideia que nos encontros médicos haja um pouquinho de arte. Você, só para mim saber, para mim não errar a data, eu ainda sou médico e fui neurocirurgião por profissão durante 65 anos. E fui artista concomitantemente por 37 anos. Eu acho que a arte, a beleza, para alguns, para mim aconteceu assim, me ajudou a passar pelas dificuldades que os médicos, os professores de medicina têm tido. Isso dito, espero que vocês gostem do texto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Bom dia. Olá. Guimarães Rosa tem um conto que eu gosto muito. O título do conto é A Terceira Margem do Rio. E é uma saga onde o narrador, um homem já velho, conta a saga do pai dele. Está publicado em Primeiras Histórias. O conto começa assim. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino. Eu vou pedir a meu pai que me empreste a voz dele e o sotaque dele para que eu consiga narrar isso melhor. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Ele não figurava mais triste do que os outros conhecidos nossos. Nossa mãe era quem regia e ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha de popa, como para caber justo o remador, mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte, arqueada em rijo, própria para durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias ou caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem um quarto de légua, e o rio por aí, se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso o dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou batule trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou bem e se bramou. Você vai ou você fique? Você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Eu
Eu temia a ira de minha mãe, mas obedeci de vez de jeito que o rumo daquilo me animava. E chega que, num processo, eu perguntei: pai, o senhor me leva nessa sua canoa? Ele só devolveu o olhar em mim, me botou a bênção e com um gesto me mandando ir para trás. Eu fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa, desamarrou pelo remar e a canoa saiu-se indo, feito um jacaré, comprida, longa. E nosso pai não voltou. E ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu de estarrecer de toda a gente. O que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos, conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura e por isso todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira! Só uns, no entanto, acharam de poder também ser pagamento de alguma promessa. Ou então, quem sabe, que nosso pai, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, se desertava para outra sina desistir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores da beira, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia em tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite. Então, nossa mãe e os aparentados dela se reuniram, que o mantimento que ele tivesse ocultado na canoa se gastava. E ele ou desembarcava para ir embora para jamais, o que ao menos condizia mais correto, ou se arrependia de vez para casa. No que não engano, eu mesmo cumpri de levar para ele um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras na beirada do rio, enquanto no alumiado delas se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com broa de pão, rapadura caixa de banana. Avistei nosso pai no fim de uma hora, tão custosa de sobreviver. Só assim, ele sentado na canoa, suspendida no liso do rio. Mostrei a ele de comer. Ele não fez sinal, nada. Então, mostrei a ele e ocultei a comida no oco de pedra de barranco, assado de bicho de mexer e a seco da chuva e do orvalho. Isso que fiz e refiz, sempre, tempos afora. Surpresa que eu mais tarde tive é que nossa mãe sabia desse meu encargo. Ela mesmo deixando facilitar de sobra das coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio, nosso irmão dela, para ajudar nos negócios e na fazenda. Mandou vir o mestre para nós, os meninos.
encomendou o padre para que um dia se revestisse em praia de março para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela para medo, vieram os 2 soldados. Coisa que não adiantou de nada. Meu pai passava ao largo, avistado ao diluso, cruzando na canoa, sem se deixar chegar a pega ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele. Não venceram, nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há, que só ele conhecesse a palmo a escuridão daquele. A gente teve que se acostumar com aquilo, né? Às custas, que com aquilo a gente nunca se acostumou mesmo em si, na verdade. Eu tiro isso por mim, que no que queria e no que não queria, era só com o nosso pai que eu me achava. Assunto que joga para trás meu pensamento. O severo que era, de não se poder entender como é que ele aguentava. De dia e de noite, com sol e aguaceiro, calor sereno, e nas friagens terríveis do meio do ano, sem arrumo, só com um chapéu velho na cabeça, e por todas as semanas, e os meses, e os anos, sem se dar conta do se ir, do viver. Não pojava em nenhuma das 2 beiras, nem nas ilhas e cruas do rio. Nunca mais pisou em chão nem capim. O que consumia de comer era só um quase. Pode ser que de vez em quando ele fizesse proasse a canoa numa ilha, no esconso, mas não armava um foguinho em praia. E nem dispunha de sua luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase. O que a gente depositava entre as raízes das gameleiras ou na lapinha de pedra do barranco, recolhia pouco. Nem o bastava. E não adoecia. E a força constante dos braços para ter tempo na canoa, resistindo, mesmo na demasia das enchentes, aí no subimento, quando no lance da correnteza enorme do rio, tudo rola perigoso. Aqueles corpos de bichos mortos e pau de ave descendo, de espanto, de esbarro. Nunca mais falou palavra com pessoa alguma. Nem a gente também falava mais nele. Só se pensava. Porque de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se às vezes a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo, com o salto de outros sobressaltos. Bom, a minha irmã, ela se casou, né? A minha mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando comia uma comidinha mais gostosa, ou então no gasalhado da noite, nessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a água do temporal. Às vezes algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara barbudo, cabeludo, de unha grande, mal e magro, com o aspecto de um bicho,
e de conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Não tinha mais afeto, né? Não queria mais saber da gente. Mas por afeto mesmo, é que sempre que alguém me louvava por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi pai que me ensinou a fazer assim. O que não era certo, correto. Mas era mentira por verdade. Você não tinha mais afeto. E não queria mais saber da gente. Porque não subia ou descia o rio para longe, outras paragens, não encontrava. A minha irmã, ela teve menino. E ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos para o barranco. Foi num dia bonito. A minha irmã, de vestido branco, que tinha sido do casamento, erguia nos braços a criancinha e o marido segurou o guarda-chuva para proteger os dois. E nós chamamos e esperamos. Nosso pai não apareceu. A minha irmã chorou. Nós todos choramos abraçados. A minha irmã se mudou com o marido para longe. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca que podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, na vagação, no ermo, sem dar razão de seu feito. Mas quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, me disse que disseram que constava que, em alguma ocasião, nosso pai tivesse dado a explicação para o homem que lhe aprontara a canoa. Mas esse homem já tinha morrido, e ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião, nas primeiras enchentes do rio, as chuvas que não queriam estiar, todos temeram o fim do mundo e diziam que nosso pai fosse o avisado, que nem Noé, e que a canoa, portanto, ele tivesse antecipado. Coisa que agora me entrelembro. Nosso pai eu não podia malsinar. E já apontava em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. E de que é que eu tinha tanta culpa? Se meu pai sempre fazendo ausência e o rio, pôr perpétuo. Eu sentia já o começo da velhice. Essa vida era só um demoramento. Eu mesmo já tinha achaques, ânsias cá de baixo, perrengues de reumatismo. E ele devia de padecer demais. De tão idoso, mais dia menos dia ia fraquejar o vigor e deixar que a canoa emborcasse. Ou então que bubuiasse sem pulso na levada do rio para despenhar horas abaixo em Tororoma e tombo de cachoeira brava, com fervimento e morte.
apertava o coração. Eu sou culpado. De quê? Nem sei. No meu foro, soubesse se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia. Sem fazer véspera. Eu sou doido? Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido nunca mais se falou. Ninguém é doido. Ou então todos. Só sei que fui lá. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim ele apareceu. Ali e lá. O vulto estava ali, sentado à polpa. Estava ali de grito. Falei umas tantas vezes o que me urgia no coração. Tive que aumentar a voz. Pai, pai, o senhor está velho. O senhor vem agora. O senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu, agora mesmo. A quando seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E ele me ouviu, ficou de pé, manejou o remo na água, proava para cá concordado, mas eu tremi, de repente, porque antes ele levantou o braço, fez um saudade gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. Mas eu não podia. Arrepiado dos cabelos, eu corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado por quanto ele me parecia vir da parte de além. E eu estou pedindo perdão. Sofri o grave frio dos medos. Sei que ninguém mais soube dele. Sou homem depois desse falimento. Eu sou aquele que não foi, que vai ficar calado. E temo abreviar com a vida nesses largos do mundo. Mas ao menos então, que nos artigos da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessas águas que não param de longas beiras, e eu, rio adentro, rio afora, rio acima, rio abaixo, oh rio! É isso, a terceira margem do rio.